Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um momento de estudo bíblico da Palavra do Senhor. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós nos reunimos para refletirmos, para estudarmos a Palavra Santa e Bendita do nosso Deus. Você é o nosso convidado a participar desse momento. Primeiro nós vamos ter um momento de oração. Nós vamos falar com Deus, pedindo que Ele, na sua graça e bondade, esteja abençoando. Tem muitas pessoas enfermas, famílias enlutadas, e nós precisamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, sabemos, ó Deus, que o melhor lugar para depositarmos a nossa vida é na Tua presença. Sabemos que o Senhor é rico em misericórdia, e o Senhor é todo poderoso, e é o Deus que estende a mão para nos socorrer, para nos levantar, para nos consolar, para nos confortar. Queremos colocar, ó Deus, a vida daquelas pessoas que estão enfrentando a enfermidade por meio do Covid, pessoas acamadas, pessoas com problemas sérios, que o Senhor esteja agindo, ó Deus, colocando as Tuas mãos saradoras sobre cada um, sobre cada uma, aqueles que estão enfrentando câncer, aqueles que estão enfrentando AVC, aqueles que estão enfrentando, ó Deus, toda sorte de enfermidades. O Senhor é o médico dos médicos, aquele que pode fazer infinitamente mais. Por isso, ó Deus, nesse momento, pedimos que o Senhor esteja restaurando vidas, curando vidas, e, ó Deus, também consolando pessoas, e encorajando pessoas no enfrentamento da enfermidade, Pai. Abençoa a Tua igreja, que a Tua igreja, ó Deus, seja canal, seja instrumento do Senhor, para abençoar, para ajudar pessoas nesse momento. Nós oramos, ó Deus, colocando a nossa vida em Tuas mãos, em o nome santo do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós vamos ter um momento de louvor e adoração. O Tom vai nos conduzir por meio de músicas, cânticos e hinos espirituais para a glória e para a honra do nosso Deus. Bendiga todo meu ser.
se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por toda a eternidade eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor. Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Amém. Boa noite. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Essa música reflete bem a nossa vida, desde o nascer. E quando, enfim, se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, na verdade, nós estaremos começando na glória celestial com o Pai. Esse é o desejo, essa é a esperança, é isso que nos faz realmente cantar, que acabamos de definir. Nós temos muito mais do que 10.000 razões para cantar a esse Deus, que é o nosso Deus, que tem guardado a nossa vida dia após dia. Salmo 34, bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. O Senhor Jesus nos disse muito bem, para que nós não andássemos ansiosos por coisa alguma, antes depositássemos a nossa ansiedade, a nossa vida diante dele. A música que nós vamos cantar agora, Jesus é o caminho. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Não há nada melhor do que ouvir o próprio Cristo falando às nossas vidas, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha descanso, e não existe de fato outro caminho a não ser o Senhor Jesus Cristo. Se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará.
verdadeiramente guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Amém. Vamos orar. Deus, nós confiamos no Senhor, nós confiamos na Tua palavra. E obrigado a Deus porque ela se renova no nosso coração, na nossa vida, dia após dia. E é de fato o Senhor quem nos faz levantar todos os dias, trabalhar, se alimentar, viver. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pelo Teu amor. E nos ajude, ó Pai, dias tão difíceis que nós temos passado. Nos ajude a ouvir o Senhor Jesus mesmo dizer a nós: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Que a gente possa, ó Deus, ter essa confiança, que a gente possa ter sempre essa segurança que o Senhor Jesus está conosco. E nos ajude, ó Pai, para que a gente ame mais e mais e mais ao Senhor. O Senhor é a razão do nosso louvor, o Senhor é a razão do nosso viver, o Senhor, ó Deus, é a razão de todas as coisas. E que a gente possa de fato, ó Deus, crer, viver, que a gente possa, ó Deus, ter, ó Deus, de fato a doce presença do Senhor na nossa vida. Abençoe a nossa igreja, abençoe os nossos irmãos, ó Deus, que de casa estão louvando ao Senhor. Que nós possamos ter, ó Deus, a convicção de que o Senhor onipresente, onisciente, onipotente está conosco em todo e qualquer lugar. E principalmente, ó Deus, nesses dias tão difíceis que nós temos enfrentado. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos ajudado a andar por sobre as águas, ó Deus, nesses dias tão difíceis. Muito obrigado, Deus. Perdoa o nosso pecado, sê conosco. Continue falando conosco agora através da palavra que iremos ouvir, que a mesma, ó Deus, penetre os nossos corações e pensamentos. Ó Deus, que o Senhor use o Teu servo que estudou para fazer, ó Deus, essa explanação da Tua palavra, que ele seja a boca do Senhor para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus nós choramos, Pai. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor
em 1 Timóteo 2, versículo 1, onde nós estaremos estudando. Eu quero estudar com os irmãos hoje, na próxima quarta-feira, acerca da oração, características e conteúdo. Eu creio que nós vivemos um momento de orar, momento de clamar, momento de colocar a nossa vida diante de Deus, mas nós temos que fazer isso de maneira correta. Então eu quero conversar com os irmãos, estudar com os irmãos e irmãs, acerca desse tema tão relevante, tão importante, que é a oração. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo nos exorta. Ele diz: antes de tudo, pois, exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Aqui o apóstolo Paulo ele vai exortar, ele vai encorajar. É uma exortação com encorajamento, é uma exortação que leva Timóteo e todas as pessoas que estavam sob a sua liderança a estarem orando. Ele diz: antes de tudo, antes de passar qualquer outra informação, ele ia dizer: olha, eu quero que vocês orem. Oração, súplica, intercessão em favor de todos os homens. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, todos quantos estão participando desse momento de estudo da palavra, ninguém desconhece o fato de que a oração é um instrumento através do qual nós conversamos com Deus. A oração, dentro da teologia reformada, ela é entendida como um meio de graça, o meio pelo qual Deus ministra os seus favores, ministra as suas graças, o seu fortalecimento para a vida da igreja. E a oração é conversar com Deus. A oração é o momento quando nós entramos na presença de Deus, através de Jesus Cristo, para falar com o Pai. E essa oração ela tem conteúdo, essa oração ela tem características. Então a oração, a primeira coisa que nós temos que ver é a importância da oração. A oração ela é tão importante, mas tão importante, que a Trindade está envolvida com a oração. A oração ela é dirigida ao Deus Pai, ela é mediada. Quem é o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador entre nós e Deus, é Cristo Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso mediador. E a oração, ela é auxiliada pelo Espírito Santo. Há um só mediador entre nós e Deus, Cristo Jesus. E na oração, nós somos auxiliados a orar pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele vai dizer que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, porque nós precisamos ser auxiliados pelo Espírito Santo para orar, porque nem orar sabemos, nem colocar muitas vezes a nossa oração, a nossa petição, a nossa súplica, a nossa intercessão, a nossa adoração, o nosso louvor diante de Deus, nós não sabemos. Por isso nós vemos, quando eu vejo a Trindade envolvida na oração, eu vejo a importância da oração. E você vai ver a importância da oração quando você olha de Gênesis até Apocalipse. Você vai ver que os grandes homens de Deus, as grandes mulheres que foram instrumentos de Deus, homens que foram instrumentos de Deus, eram homens de oração, eram mulheres de oração. Nós precisamos orar.
Nós não podemos ter apenas uma boa teologia acerca da oração. Tem muitas pessoas que conhecem muito bem acerca da oração, mas nós não podemos parar só no conhecimento acerca da oração, mas nós precisamos orar. O estudo que nós vamos dar a partir de hoje não é só para termos um conhecimento acerca da oração, mas é para nos motivar, para nos incentivar a orar, a buscar, a clamar. Jesus, sendo Deus, Ele orou em todo tempo. Todos os momentos no ministério do Senhor Jesus, você vai vê-lo orando. Ele, antes de iniciar o ministério terreno, ele passa 40 dias no deserto, jejum e oração. E ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Foi conduzido para o deserto para ser tentado. E ele ficou 40 dias em oração. E você vai vê-lo antes de ser entregue na cruz. Você vai vê-lo antes de experimentar o cálice amargo da ira de Deus. O que ele estava fazendo? No jardim do Getsêmani, orando, falando com Deus, porque entre ele e o Pai havia uma harmonia, uma comunicação intermitente, constante, para que o coração de um estivesse pulsando no coração do outro, para que houvesse sempre essa harmonia. E nós vamos ver essa harmonia entre a Trindade. Nós vamos ver essa harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que nos une muitas vezes é a comunicação, a comunhão através da oração. Eu queria que você experimentasse a desfrutar uma vida de oração. E eu vou dizer para você que quando você começar a orar, quando você começar a clamar, quando você começar a adorar a Deus, quando você começar a louvar a Deus, através da oração, você vai perceber como a sua vida espiritual vai mudar. Como as coisas vão ser modificadas na sua espiritualidade. Você olha para Jonathan Edwards, olha para João Calvino, olha para tantos outros homens, eles foram homens de oração. Moisés, Jeremias, Isaías, Neemias, todos eles, homens que dedicaram a orar. Vamos conversar agora um pouco acerca das características, lembrando algumas coisas que às vezes tem muitas pessoas que têm dúvida e até equívocos acerca da oração. Por exemplo, qual o local que nós devemos orar? Paulo diz: exorto que use a prática das orações, das súplicas, das intercessões. Aí nós perguntamos, qual o local devemos orar? Tem muitas pessoas que determinam determinados lugares que ali Deus ouve, em outro lugar Deus não ouve. Qual o lugar que a Bíblia mostra que nós devemos orar? Em qualquer lugar. Nós podemos orar dentro do quarto. Jesus falou: olha, você pode entrar, fechar a porta, e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Nós vemos Jesus orando no monte, quando ele pega os seus discípulos, sobe até o monte, e lá é transfigurado diante deles. Nós vemos o Senhor Jesus orando no templo, nós vemos o Senhor Jesus na sinagoga orando, nós vemos também a oração que foi feita por pessoas na rua, onde ele atendeu pessoas, orando por pessoas na rua. Ou seja, nós podemos orar em todo lugar e em todo tempo. Podemos orar dentro do quarto, podemos orar no monte, podemos orar no templo, podemos orar na escola, podemos orar no trabalho,
podemos orar, queridos, porque o local é onde você estiver, você pode estar orando. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: orai sem cessar. Nós podemos cultivar uma vida de oração constante, intermitente diante da pessoa de Deus. Por isso que a gente tem que corrigir determinadas coisas. Há momentos exclusivos de oração, que você para tudo para ter aquele momento ali exclusivo de oração. Mas a oração, aquela conversa constante com Deus, ela pode acontecer em todo momento, em todo local onde você estiver. Outra pergunta: qual a postura física que nós devemos ter na oração? Nós temos que orar só de joelho? Ou nós podemos orar só de olho fechado? Será que Deus atende uma oração que é feita de olho aberto? Tem gente que escandaliza se ele vê um irmão ou irmã orando com o olho aberto. Isso não é pecado orar com o olho aberto, não. Nós podemos orar com os olhos fechados e podemos orar também com os olhos abertos. Nós oramos com o olho fechado quando nós estamos naquele momento ali exclusivo de oração, e aí você, para se concentrar melhor, para você não ser distraído por nada que estiver ali ao seu lado, então você fecha os seus olhos. Mas não significa que se você estiver, por exemplo, lá no banco, e você não possa orar com os olhos abertos. Ou no seu trabalho, ou dirigindo, né? Você vai pegar uma viagem daqui para Goiânia, ou daqui para Cuiabá, ou para qualquer outro lugar. Você pode ouvir hinos, e você pode ir orando. Então você pode, a postura física, você pode prostrar com o rosto em terra, você pode orar de joelho, você pode orar olhando para os céus, você pode orar em pé, você pode orar assentado, você pode orar parado, você pode orar andando, fazendo a sua caminhada. Ou seja, a postura física vai depender do momento da sua oração e como você está fazendo essa oração. A participação na oração. Você pode orar individualmente, mas você pode orar também num pequeno grupo. Ou você pode orar com a igreja toda. Quando há um grande ajuntamento, um grande momento de clamor de oração, ou quando a igreja tem a sua reunião específica para orar. Então você pode orar com toda a congregação, você pode orar ali em público com toda a igreja. Então há diversas maneiras de participação. Você pode orar sozinho, você pode orar em dupla, você pode orar com muita gente, com pouca gente. Todas elas nós encontramos respaldo nas Escrituras Sagradas. Qual a duração da oração? Bom, existem vários momentos de oração. Você pode ter uma oração curta, aquela oração rápida que você pode fazer. Você tem uma oração de média duração, ou você pode ter uma oração de longa duração. Vai depender do momento e do tempo que você tem para estar colocando ali nesse momento de oração na presença de Deus. É claro que a gente tem que ter bom senso. Por exemplo, você está num culto, e aí você é pedido para você orar. A sua oração ali tem que ser uma oração objetiva. Não vai ser uma oração longa, cansativa no culto. Não, vai ser uma oração objetiva, porque o culto tem vários momentos. Tem louvor, tem a pregação, tem vários momentos no culto. Então você, na hora do culto, a sua oração não pode ser longa.
mais objetiva. Na hora da refeição também, a oração mais objetiva. Então, a duração da oração, nós temos que ver os nossos momentos, para termos momento de oração curta, momento de oração, às vezes, média, né? De média duração, momento de oração de longa duração. Você pode passar o dia orando, você pode passar horas orando. Todas elas são bem-vindas diante da presença do nosso Deus. E qual a forma que nós conversamos, comunicamos com Deus? Aqui também é que a dúvida, às vezes, das pessoas de orar em determinadas situações. Porque a forma da comunicação, ou a forma da conversa que nós temos com Deus, ela pode variar. Por exemplo, você conversa com Deus através da sua fala, através da sua boca, falando, cantando, emitindo sons. Mas você pode falar também só com a mente, só com o pensamento, sem verbalizar palavra alguma. Lembra da oração de Ana? Quando Eli, o sacerdote, orava, olhava Ana orando, e Ana estava ali há muito tempo já orando, e diz o texto que ela orava, mas não se ouvia nenhum som. Ela orava com o pensamento, ela colocava a vida dela diante da presença de Deus. E muitas vezes nós oramos só no pensamento, quando estamos dirigindo, ou quando estamos numa fila, ou quando estamos num momento em que você está ali orando ao Senhor, diante de uma situação, diante de uma decisão que você vai tomar. Você nem verbaliza, mas ali naquele momento você fala com Deus, comunica com Deus, só através da sua mente, dos seus pensamentos. Você comunica com o corpo, né, com gestos, ações, emoções. Às vezes a gente ora só chorando diante de Deus, né, ou só se alegrando diante de Deus, e com a vida toda, com todo o conjunto de todas as coisas diante da presença do nosso Deus. Então nós podemos, queridos, e devemos observar essas características, porque às vezes nós julgamos o outro devido à forma, à maneira da nossa oração, mas nós precisamos ter todos esses momentos para nos comunicarmos com a pessoa de Deus. Nós podemos orar, o estilo pode ser formal ou informal. Às vezes depende do momento, quando eu coloquei aqui, aquele momento formal, às vezes de você chegar em casa, entrar para o seu quarto, e ali você se ajoelhar e orar 1 hora ou 2 horas diante de Deus. Ou informalmente, quando você está caminhando, e você no pensamento conversa com Deus, mas é um diálogo. E a gente não pode fazer isso de maneira mecânica, mas nós temos que fazer isso de maneira natural. Conversar, dialogar com Deus, sabendo quem Ele é. Deus Supremo, Senhor do Universo, Criador de todas as coisas, mas também o nosso Pai, que se inclina para ver o que se passa conosco, que estende a mão para nos ajudar, aquele que levanta do pau desvalido, do monturo necessitado, aquele que para toda uma comitiva, como Jesus fez, para atender o Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, que estava lá à beira da estrada. Então nós precisamos orar, e Jesus trabalha essa questão, quando ele diz que é da sinceridade do coração que Deus se agrada. Se tem algo que agrada o coração de Deus, é a sinceridade. Muitas vezes tem pessoas que são formais demais, mas sem sinceridade no coração. E tem gente que fala, eu não sou formal e tudo, mas não é na informalidade também que há sinceridade, querido.
Tem muita gente que faz na informalidade para Deus, mas também sem sinceridade, sem verdade, sem integridade na vida perante a pessoa de Deus. Então nós podemos orar formalmente, informalmente, de maneira simples, ou você pode orar de maneira bem sofisticada, se você tem cultura para isso, se faz parte do seu vocabulário. Você pode orar continuamente ou fazendo pausas. Você pode fazer uma oração com sinceridade, uma conversa, um diálogo que desenvolve de maneira dinâmica para a honra e para a glória do Senhor. E a oração, ela é dirigida a quem? Como eu disse no início, toda oração ela é dirigida ao Deus Pai. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Então a nossa oração ela é dirigida a Deus Pai, o Criador, o Senhor, aquele que fez todas as coisas, aquele que formou todas as coisas. Mas também a oração ela é auxiliada pelo Espírito Santo e mediada pelo Senhor Jesus Cristo. Mas toda oração ela é dirigida a Deus. A oração verdadeira é dirigida a Deus. Agora, você sabia que toda oração falsa é porque ela não é dirigida a Deus? Como a gente pode perceber nas Escrituras, quando as Escrituras falam de uma oração falsa? Por exemplo, pessoas que dirigem a sua oração aos outros, usando uma oração como pretexto para pregar, para ensinar, para se exibir, para contar vantagem, para fofocar acerca da vida alheia, quer contar para os outros o que está acontecendo na vida do outro, aí ele usa da oração para mandar recado, usa da oração para criticar, usa da oração para contar história, usa da oração para pedir ajuda para outras pessoas. Esse tipo de oração, Jesus fala que é uma oração hipócrita, quando você ora para as outras pessoas. E ele diz que quando a gente ora para as outras pessoas, então nós recebemos a recompensa imediatamente. O outro já ouviu, beleza, então já resolveu o problema da oração. Mas a oração verdadeira, ela é dirigida a Deus, para que a recompensa da oração venha de Deus, para que a resposta da oração venha de Deus. Quando nós oramos, mesmo no culto público, a oração ela é dirigida a Deus. Tem gente que acha que porque ele está orando na igreja, no templo, na hora do culto, que a oração dele é para que os outros o vejam orar. Não, a oração é dirigida a Deus, e quem está ouvindo a sua oração é Deus. Os irmãos na fé vão estar acompanhando a sua oração, confirmando a sua oração com amém, mas a oração é dirigida a Deus. Você não ora para que o outro te veja orando, você ora para que Deus te ouça, com sinceridade, valendo do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, colocando a sua vida diante da presença dEle. Então a nossa oração, ela é dirigida a Deus, e nunca, de maneira alguma, dirigida aos homens. Nós vamos ver agora o conteúdo da nossa oração, porque muitas vezes tem oração que só tem um tema, tem oração que é só pedido. A Bíblia ensina que a oração é só pedir? Não. Por isso eu quero conversar com os irmãos e irmãs na próxima quarta-feira sobre o conteúdo da oração. Nós vamos aprender sobre a oração de adoração, sobre a oração de confissão, sobre a oração de gratidão, sobre a oração de intercessão, sobre a oração de
petição ou súplica, e sobre a oração também de imprecação, que existia uma oração do Velho Testamento chamada oração imprecatória. Então nós vamos discorrer, conhecer o conteúdo dessas orações. Só para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo aqui, quando ele fala do versículo 1 do capítulo 2 de 1 Timóteo, ele diz: ante tudo exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Só nesse versículo o apóstolo Paulo fala da oração de súplica, da oração de intercessão e da oração de agradecimento. E nós vamos ver esses outros conteúdos em outros textos também. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e na próxima quarta nós continuaremos a estudar acerca do conteúdo da oração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento em que passamos estudando a Tua palavra. Palavra viva, palavra eficaz, palavra que nos ensina a orar, e palavra que nos motiva a orar, nos incentiva a orar, porque é necessidade urgente e vital para as nossas vidas. Abençoe cada irmão, cada irmã que está participando desse culto nessa noite. Que sejamos, ó Deus, agraciados com um toque especial do Teu Espírito, consolados, forajados, supridos pelo Senhor naquilo que precisamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.